bem-vindos a mais um episódio do Conversas da Bola. Voltamos ao futebol, para isso convidámos João Pedro, treinador do Clube Atlético Pedro Pinheiro. João Pedro, muito bem-vindo a este episódio, ao nosso programa Conversas da Bola. Contextualizando aqui um bocadinho o cenário, está ali a Taça de Lisboa, que já vamos falar, foi conquistada na época que agora passou, aqui também a medalha dessa Taça de Lisboa. Mas antes disso, vamos falar do teu percurso até à atualidade, até agora. Antes de seres treinador, começaste com 22 anos, fala-nos do teu passado. Jogavas? Antes de mais, boa tarde, Marco, e agradeço o convite para poder estar aqui presente no vosso programa. Sim, o meu trajeto antes de começar a carreira como treinador de futebol passou, como a maioria dos colegas, passou por jogar sem a qualidade que permitisse chegar a um nível muito alto. Mas obviamente comecei, portanto, aos 8 anos a jogar futebol, prolonguei, portanto, esse trajeto sempre no Atlético da Malveira, que é o clube da minha terra e o clube onde joguei futebol sempre. Joguei até ao primeiro ano de séniores e então nessa altura, obviamente que foi um trajeto bonito e foi o primeiro contacto que tive com o futebol, mas pronto, não senti que nessa altura que pudesse atingir um nível muito alto como jogador de futebol, então foi nessa percepção também que fui tendo e obviamente ao longo dos anos também ganhando um gosto especial pela parte do treino e pela parte da liderança que me fez fazer então aqui esta alteração entre o jogador para uma carreira diferente. E houve alguém que te incutiu essa paixão, porque são raros os casos, agora há alguns, mas são raros os casos de um treinador com 22 anos. Sim, eu acho que hoje em dia se calhar é mais propício a chegada de treinadores cada vez mais jovens e preparados para a tarefa do que era há uns anos atrás. Eu creio que há um fator importante, não que esse fator tenha tido diretamente a ver com o facto de eu ter tomado essa decisão, porque também tem muito a ver com a questão da oportunidade. Nós podemos querer muito treinar e começar, portanto, esse trajeto, mas carece sempre de alguma oportunidade para podermos começar. E eu creio que a partir do momento, principalmente, que José Mourinho, isto de uma forma transversal, acho que catapultou a questão do treinador português para outro patamar, e hoje em dia temos muitos jovens que querem ser Cristianos Ronaldos, mas também temos muitos jovens que querem ser José Mourinhos. Eu acho que nessa altura houve uma mudança de paradigma muito grande, e eu creio que em traços gerais isso teve alguma influência direta em muitos casos. No meu caso específico, portanto, nessa altura, quando termino o meu trajeto de formação e quando a nível sénior tenho a percepção de que é difícil continuar, portanto, a um nível de exigência alto, obviamente que tive a influência na altura do meu irmão, portanto, o meu irmão na altura já era treinador de futebol, pertencia à equipa técnica do José Mourinho na União Desportiva de Leiria. Acabei por ter algum contacto direto, não só com o trabalho que o meu irmão desempenhava na altura como adjunto e como observador, mas também no contacto direto a nível de treino e a nível pessoal com o José Mourinho na altura, e obviamente que para um jovem de 20 anos, 20 e poucos anos, obviamente que isso teve uma influência muito grande em mim, e acabei por curiosidade também e por gosto e por muito interesse, acabei por tirar o primeiro nível do curso de treinadores e acabei por ter uma oportunidade de começar a treinar, portanto, nos escalões de formação do clube onde eu tinha terminado, portanto, esse trajeto, que foi no Atlético da Malveira na altura. E essa época de iniciados, como é que foi para começar? Uma diferença de idades que não era assim tanta? Sim, e eu acho que até foi muito produtivo. Portanto, eu na altura dei sequência, ou fui acompanhar um treinador que tinha sido meu treinador ao longo da minha formação no Malveira. Acabei por receber um convite para ser adjunto dele, portanto, nesse ano, e a acabar por ser o meu primeiro contacto como treinador, e trazia na altura algo que era positivo e que era importante para os jovens, que era o know-how que tinha de ter passado há relativamente pouco tempo pela posição que eles estavam a desempenhar na altura. A proximidade de idade acabou por ser, creio, um ponto positivo na relação pessoal de confiança que consegui manter com os miúdos, e acabou por ser, acima de tudo, uma aprendizagem. Portanto, foi o primeiro contacto que eu tive num clube que me era especial, com uma pessoa
que na altura era importante para mim, e, portanto, conjugaram-se ali alguns fatores que levaram a que essa primeira experiência fosse positiva. E depois dos iniciados para os séniores, logo, também, o que também não é um percurso normal no Livramento. Sim, esse ano foi um ano foi contraproducente ao nível daquilo que eu esperava para a minha evolução, ou seja, esse ano desportivamente corre bastante mal, eu tinha, creio que, 21 anos, e nesse ano a tomar conta, portanto, de uma equipa, num ano muito especial do clube, e o clube um ano ou dois depois acaba por se extinguir a nível de futebol sénior, portanto não havia qualquer tipo de rendimento, e creio que houve ali a conjugação de um jovem treinador que estava a despontar num clube perto, com uma ambição gigante, que me toldou também um pouco, de certa forma, o discernimento de poder decidir o que é que era viável, o que é que não era viável e o que é que estava ao meu alcance ou não. Nesse momento acabou por ser, desportivamente, um ano que não foi positivo, mas foi uma aprendizagem gigante e que me ajudou a decidir novos caminhos e caminhos mais corretos para dar seguimento à minha carreira. Essa aprendizagem foi útil para depois baixares um escalão para o Vila Franca do Rosário, onde estás 3 temporadas como treinador dos júniores. Foi positiva essa experiência, ao contrário da do Livramento? Sim, esse creio eu que foi o momento-chave deste curto trajeto e desta curta carreira que eu tenho. Portanto, o enquadramento com que eu entro aí é através do Johnny Conceição, que é atualmente treinador adjunto do Bruno Lage no Benfica. Portanto, foi alguém que eu conhecia na altura já muito bem, com quem falávamos muito de futebol e com quem tínhamos uma relação muito boa. O Johnny, na altura, era o treinador principal da equipa sénior do Vila Franca do Rosário. E na altura a estratégia dele para conseguir aproveitar os parcos rendimentos que existiam em termos de formação de plantel naquele ano na antiga primeira distrital da Associação de Futebol de Lisboa, passava por construir um plantel sénior em termos de quantidade bastante mais reduzido, e para isso necessitaria de formar uma equipa de júniores que servisse de suporte a essa equipa sénior. Em simultâneo com a tarefa que me convidaram, portanto, para ser treinador principal dessa equipa de júniores, assumia também o papel de treinador adjunto dele na equipa sénior, e então havia ali um projeto conjunto entre júniores e séniores, que na altura, por diversos fatores, achei que faria muito sentido para mim, até para acompanhar uma pessoa com quem eu me identificava e com quem eu tinha uma relação muito positiva e de perto, e acabei por abraçar esse projeto. Na altura não foi fácil iniciar o projeto, porque não existia equipa de júniores em Vila Franca do Rosário. Estamos a falar de uma pequena aldeia que hoje o posicionamento do clube é um posicionamento muito diferente daquilo que era há 10 anos atrás. Não era fácil recrutar jovens para ali. Eu creio que, a nível de ser um projeto convidativo, eu creio que se calhar estávamos a falar da equipa menos atrativa para os jovens integrarem esse plantel. Portanto, eu creio que nessa altura acabámos por fazer um plantel misto entre miúdos juvenis e júniores, e fizemos 4º lugar, portanto, nesse ano, e depois sim, os 2 anos seguintes nos júniores já foram anos que potenciaram não só o clube a nível da formação, como o João Pedro a nível de treinador. Nós no ano seguinte subimos de divisão, e depois na primeira distrital, no 3º ano que fazemos júniores, fazemos 2º lugar. E acabou por não dar subida de divisão porque o segundo não subiu, mas foram 2 anos, depois desse ano zero, foram 2 anos e 2 épocas em termos de resultados desportivos muito, muito positivo. E depois desse trabalho positivo, nesses 3 anos nos júniores, saltas para os séniores do Vila Franca do Rosário, e há ali uma fase que é sempre complicada para treinadores, jogadores, diretores, as meias finais da taça, uma derrota nos penaltis com a Igreja Nova. Sim. Foi duro? Foi duro. Foi duro porque, antes de mais, o objetivo de treinar séniores era algo que eu tinha bem claro na minha cabeça, que me fui preparando ao longo destes anos. Em simultâneo, fui construindo também uma equipa técnica que tem estado comigo até hoje, portanto, bastante numerosa, com muita qualidade, com muita competência, com muita lealdade e com uma identidade muito, muito própria. Portanto, nesse sentido, também sentia que tinha um suporte importante para dar o passo seguinte. E fruto desses 3 anos de bom trabalho e da confiança que fomos ganhando também, com a direção e a confiança que tinham naquilo que era o nosso trabalho, acabámos por assumir a equipa sénior. Nesse ano, portanto, posicionada na divisão de honra, nós acabámos por fazer uma época muito positiva nesse ano, logo no ano de estreia, em que pegámos pela primeira vez
de uma forma sustentada numa equipa sénior e fizemos um trajeto muito bonito na taça da Associação de Futebol de Lisboa, que foi desde esse ano, e se calhar isso é que nos marcou esta ambição que nós tínhamos de estar presentes numa final e de vencer a final. Nós chegámos às meias finais com o Igreja Nova, jogo fora de casa, empatámos esse jogo, salvo erro, 0-0, e fomos aos penaltis, e há um pormenor importante nos penaltis, que há um penalti que o Igreja Nova falha, e creio eu que era o penúltimo, nós ficaríamos ali dependentes de fazer o golo no penalti seguinte e podíamos carimbar a passagem à final da taça, e o árbitro manda repetir porque supostamente o nosso guarda-redes tinha dado um passo em frente, e na repetição do penalti o Igreja Nova faz golo e nós depois vamos falhar o penalti seguinte e ficámos eliminados. Pronto, não deixa de ser marcante pela positiva o facto de termos chegado longe nessa competição. Éramos muito jovens, eu não tenho a certeza de que idade é que tínhamos, mas 25, 26 anos, a assumir pela primeira vez um projeto que a todos os níveis foi uma época brilhante. E tudo aquilo que dizem de treinadores jovens na primeira experiência a treinar equipas de sénior, tantas dificuldades que pode haver eventualmente com a falta de respeito ou a falta, foi uma coisa que até hoje não aconteceu em nenhuma vez. Eu acho que isto, para além da competência, obviamente que é importante, eu acho que isto vai da capacidade da relação humana que nós conseguimos estabelecer com as pessoas. Acho que o diferencial não está claramente na idade. E nessa segunda época há também uma reestruturação dos campeonatos da Associação de Futebol de Lisboa, como todos sabemos, com a criação de Pro Nacional, descidas e subidas muito complicadas nessa fase inicial, e o Vila Franca de Rosário acaba por ficar numa posição que não era a pretendida nessa temporada. Sim, nos três primeiros anos, portanto, nós no primeiro ano acabamos por... Portanto, isto para enquadrar, quando pegamos na equipa, o Vila Franca do Rosário era uma equipa de fim de tabela na divisão de honra. Portanto, tinha tido muitas dificuldades para se conseguir manter na divisão de honra no ano antes de nós chegarmos. No ano seguinte, ou melhor, nos 2 anos seguintes, as nossas classificações não diferenciaram muito disso, embora tenhamos conseguido, portanto, atingir o objetivo de chegar ao Pro Nacional. Depois houve uma queda de 5 equipas para a divisão de honra, e nós no ano seguinte voltámos a trabalhar em função desse, que era o objetivo de voltar a posicionar o clube no Pro Nacional, coisa que conseguimos. Portanto, 3 anos mais tarde voltámos a posicionar o clube numa divisão acima. Pronto, e o resto do trajeto até sairmos de Vila Franca foi sempre um trajeto em crescendo, sempre com melhoria drástica da qualidade das classificações que fizemos, e acabamos por sair com a melhor época de sempre do clube na última época que fizemos. Quando deixas o Vila Franca do Rosário, juntamente com a tua equipa técnica, fica um clube estabilizado. De certa forma podemos dizer isso assim, porque foi um crescimento sustentado e o clube ficou naquela divisão. Era o teu objetivo também deixares ali uma marca que o João Pedro esteve aqui e deixou isto estável, agora também é tempo de outros objetivos? Sim, o objetivo nunca foi nada centrado no João Pedro. Quem me conhece e quem conhece acima de tudo o trajeto desta equipa técnica sabe perfeitamente que o trabalho em equipa foi sempre o elemento-chave para nós. E os louros não estão no treinador, estão no trabalho de uma equipa técnica, sempre com o trabalho e a ligação direta que temos com os nossos jogadores e com as nossas direções. Nós somos, acima de tudo, treinadores que têm uma relação muito, muito próxima com todos estes elementos, e que temos a perfeita noção que para conseguirmos atingir o sucesso necessitamos claramente de que haja, portanto, aqui esta sinergia aqui entre os vários setores do clube. No entanto, como disse, nós entramos numa situação em que o clube estava algo instável, com maus resultados desportivos na altura, e aquilo que nós conseguimos ao final de 6 anos foi posicionar o clube numa divisão acima, e não só na divisão acima, como também posicionado no topo da tabela. Esse último ano que nós fazemos em Vila Franca do Rosário acaba por ser um espelho daquilo que é a nossa capacidade como equipa técnica. Portanto, como deves calcular, a Vila Franca do Rosário, hoje em dia, felizmente, e o Vila Franca do Rosário será sempre um clube que vai ficar marcado no meu trajeto, e com pessoas com quem eu tenho uma relação espetacular, e pessoas que são importantes, foram importantes para mim e continuarão a ser sempre. Nesse último ano, nós conseguimos fazer 6º lugar no Pro Nacional, num campo que já não apresentava condições mínimas nem de jogo, muito menos de treino. E o treino é uma coisa que nós valorizamos muito.
Portanto, a nossa tarefa era uma tarefa difícil. O clube é um bom clube, mas não era atrativo o suficiente para conseguirmos atingir muitas vezes aqueles plantéis que procurámos desde o início. O orçamento, de ano para ano, reduzia em vez de aumentar. Enfim, o contexto era cada vez, creio eu, mais complicado. No entanto, eu creio que nós fomos muito importantes, porque a nível de crescimento do clube foi positivo e eu tenho perfeita noção que fomos fundamentais e que fomos importantes, da mesma forma como o Johnny de Conceição foi importante numa fase inicial deste crescimento do clube. Eu sei que tenho noção que nós fomos muito importantes neste trajeto, obviamente com a ajuda de todos os jogadores e de todas as pessoas que trabalharam diretamente connosco. Para mim foi importante sair do clube tendo a consciência de que deixámos o clube melhor do que aquilo que o encontramos. Isso claramente e a todos os níveis. Não só a nível de organização, como a nível de hábitos, como a nível de posicionamento do clube. Portanto, o Vila Franca do Rosário, para mim, hoje é um clube claramente de pró-nacional. Está, aliás, a formar um grande plantel este ano. Sim. O Paulo também tem feito trabalhos muito positivos nos últimos anos, e aquilo que eu desejo é que este bom trabalho e também aquilo que nós fizemos em Vila Franca do Rosário, e esta época não lhes correu certamente como eles desejavam, mas desejo o melhor a este clube sempre. Depois, como é que te parece esse convite do Pedro Pinheiro? Eu creio que fruto não só da última época em Vila Franca do Rosário, mas do acumular destes anos e da demonstração de capacidade que nós fomos mostrando e também da ambição de querermos dar um passo em frente na nossa carreira. Acho que só assim faz sentido. Esse 6º lugar, nós nas últimas jornadas do campeonato, eu creio que chegámos a 3 jogos do fim com a possibilidade matemática de sermos campeões. Obviamente que era uma possibilidade matemática que sabíamos à partida que não era atingível, portanto o Alverca faz uma reta final tremenda nessa época, e nós percorremos o objetivo de chegar ao primeiro lugar nas últimas jornadas do campeonato, que era uma coisa absolutamente histórica, era praticamente impossível de acontecer. Falhando o acesso ao primeiro lugar, disputámos o 2º lugar até à última jornada, também com a possibilidade matemática de atingir a Taça de Portugal, e nessas últimas 3 jornadas do campeonato, recebemos uma proposta para abraçar um projeto diferente. Portanto, o Pedro Pinheiro era um clube que ia descer para o Pro Nacional, que era uma divisão que nós conhecíamos e que nós conhecemos com profundidade. O objetivo do clube passava por, num projeto a 2 anos, voltar a colocar o Pedro Pinheiro no Campeonato Nacional, e necessitava portanto, iam haver mudanças muito grandes ao nível da formação do plantel, e o perfil de treinador e de equipa técnica que o clube procurava era algo que na altura se enquadrava a 100% naquilo que nós representávamos naquele ano. Obviamente que, tendo em conta a boa época que nós fizemos em Vila Franca do Rosário, a percepção que tínhamos de que fazer melhor com as condições que tínhamos não era fácil, portanto ia ser mais um desafio que íamos ter, e achámos também que já estávamos, em termos de equipa e de trabalho e de trajeto, também sustentados o suficiente para passar ao passo seguinte. Portanto, foi um casamento perfeito nessa época, e de salvaguardar que a nossa direção em Vila Franca do Rosário, por tudo e mais, por todas as razões e mais algumas, portanto, souberam desde o primeiro momento destas movimentações, e recebi apoio também para esta alteração, embora obviamente que as pessoas ficassem tristes, eu também, porque a ligação também já era muito forte, mas creio que foi uma alteração normal, natural, e ainda bem que ela aconteceu. E no Pedro Pinheiro, vences aquela taça que está ali, parece o nosso realizador Tiago para mostrar no plano esta taça que já a desejavas desde aquela época. Sim, chegou 7 anos mais tarde, e foi eu creio que o culminar de uma época muito positiva. Nós do ano passado para este mantivemos 5 jogadores na equipa sénior, houve alteração de direção, houve alteração de plantel, houve alteração de equipa técnica, houve alteração de divisão, houve alteração de tudo e mais alguma coisa no clube. Portanto, isto foi um trabalho de base do zero que nós construímos, em conjunto, novamente, com a direção do Pedro Pinheiro. O objetivo era muito claro, portanto, posicionar claramente, até pelas condições que tínhamos de trabalho, de infraestruturas, etc. O posicionamento do clube a isso obrigava, portanto, um clube claramente topo de tabela nesta divisão. Portanto, nós apontávamos claramente aos 4 ou 5 primeiros lugares desta divisão. Sustentar plantel e trabalho para, em função disso,
caso não conseguíssemos a subida de divisão nesta época, tentarmos consegui-la na época seguinte. O objetivo da taça foi um objetivo claramente, obviamente, que o clube nos acompanhou nessa ambição, porque eu acho que é um dia especial, é uma competição especial, é um dia importante, marcante para jogadores, para treinadores, para direções, para os clubes, para os adeptos, e eu acho que nós ajudámos ainda a criar um ênfase maior nesta ambição de ganhar a taça. Portanto, o trajeto da taça, que já foi feito em condições muito especiais para esta equipa técnica na fase final da época, mas eu creio que essa foi a clara demonstração da união da equipa com a equipa técnica, da competência e da sustentabilidade daquilo que tinha sido o trabalho efetuado ao longo de toda a época. Portanto, nós falhámos o título de campeão por um ponto. Confronto direto, neste caso? No confronto direto, que se houvessem 3 equipas a ficarem as 3 em simultâneo com os mesmos pontos, o campeão seria o Perpignan. Poderia ter acontecido. Portanto, aqui a questão não é só o confronto direto, portanto, aqui a questão foram mesmo pormenores de regras, e esta taça acabou por representar um título muito importante para nós, um título muito importante para o clube, e eu acho que acaba por nos assentar bem, porque o campeão também assenta bem ao Sintra Futebol, e parabéns porque foram a equipa que venceu a competição, e esta taça assenta-nos muito bem, e foi um título muito importante e foi muito bonito. Já falaste de uma pergunta que eu ia fazer relativamente ao campeão, Sintra Futebol, portanto vamos passar essa parte à frente. O que teria a perguntar agora era, falou-se e aconteceu, a equipa técnica, juntamente contigo, ia saiu e depois voltou ao Perpignan. O que é que aconteceu neste espaço de, diria, um mês e meio? Há um determinado momento, na fase final da época, em que obviamente a nossa perspectiva era começar a preparar a nova época. Portanto, como eu disse, e é importante salientar, nós superámos todos os objetivos que estavam inerentes a esta época desportiva. Portanto, superámos em termos de classificação, disputámos até o último segundo do campeonato o título de campeão, que podia perfeitamente ter sido nosso. Vencemos a taça da Associação de Futebol de Lisboa, mantivemos um relacionamento direto com todos os setores do clube, muito positivo, aliás, como tem sido a panágio daquilo que é a nossa forma de estar no futebol e a nossa forma de estar nos clubes, por isso é que temos longevidade nos clubes por onde passamos. E há um determinado momento em que há uma percepção praticamente absoluta de que subiríamos de divisão, ok? Não posicionados na primeira posição, posicionados em segundo, mas que daria subida de divisão. E havia uma perspectiva de uma parte da direção do clube que o treinar à noite que seria prejudicial em função daquilo que não foram os bons resultados apresentados na última passagem do clube pelo Campeonato Nacional de Séniores. E apresentando, para sustentar o treino diário, haviam 3 ou 4 temas que nós, equipa técnica, entendíamos que eram importantes para suportar aquilo que seria uma equipa competitiva nesse campeonato, que as respostas ou as soluções apresentadas não foram de acordo com aquilo que nós achávamos que seria a nossa estreia nesse campeonato e a importância que para nós, cada passo que nós temos dado tem sido um passo seguro e tem sido um passo sustentado. Para nós, chegar ao Campeonato Nacional de Séniores, fruto do nosso trabalho, era importante. No entanto, era importante também garantir que tínhamos todas as condições para que fosse um ano seguro e que, por aí em diante, que desse seguimento àquilo que tinha sido o nosso trabalho. Não achámos que estavam reunidas, tendo em conta a estrutura base que nos estava a ser proposta, para conseguir assegurar um bom trabalho e então, antes do final da época, portanto, ficou acordado entre a equipa técnica e entre a direção que não daríamos continuidade ao trabalho. Qual a razão do anúncio naquele timing, tendo em conta que o trajeto da taça ainda não tinha terminado? Portanto, o campeonato já tinha terminado, já sabíamos perfeitamente que tínhamos ficado posicionados em segundo lugar e o objetivo da taça era um objetivo que continuava vivo e que sentíamos que não ia sair melindrado. E depois havia a clara necessidade de antecipar qualquer tipo de comentários externos e de explicações que não correspondessem à verdade sobre a questão da nossa saída. Achámos, entre a equipa técnica e a direção, que era importante transmitir que a equipa técnica iria sair. Portanto, foi claramente uma decisão estratégica e comungada entre a direção e a equipa técnica. O volte-face nesta situação passa por, creio eu, a percepção da direção sobre
realmente aquilo que nós alertámos na altura, que era a fragilidade e o pouco suporte que havia dentro daquelas bases para, eventualmente, a criação de um projeto forte. Entretanto, o clube ia ter eleições e a direção abordou-me num sentido de algumas alterações que iriam ocorrer e que eram importantes para o nosso regresso, e muito embora nós tenhamos a consciência que, à imagem daquilo que fizemos o ano passado, uma preparação de época feita com muito tempo de antecedência, com capacidade para recrutar todas as pessoas que queríamos e atepadamente conseguir assegurar um projeto válido, nós achámos que, obviamente, que o timing não era o ideal, mas tivemos ali 3, 4 dias para conseguir auscultar o mercado e perceber se tínhamos aqui condições para conseguir assegurar a continuidade do projeto do ano passado, e concluímos que sim, que havia condições. As pessoas da direção que foram eleitas são pessoas que também que nos transmitem confiança e que conhecem perfeitamente a nossa forma de trabalhar e que reconhecem também valor àquilo que nós fizemos o ano passado. Portanto, posto isto, acabámos por sentir que estavam reunidas as condições para darmos continuidade a um projeto que sentimos que é nosso e que sentimos que ainda tem por onde crescer connosco. Tocaste no ponto de que o Pedro Pinheiro pensou a certa altura que iria estar no Campeonato de Portugal, fruto desse segundo lugar, mas também tendo em conta aquilo que aconteceu relativamente ao protocolo Sintra Futebol Real, que foi muito falado, inclusivamente na imprensa nacional também. Alguma revolta da vossa parte face a todos os acontecimentos desta época desportiva? Não. Como disse, e há que valorizar, essas questões legais não são questões que eu domine, que eu tenha conhecimento. Durante todo o processo, João Pedro, equipa técnica e os jogadores aliaram-se de qualquer tipo de posicionamento que o clube, justamente, tem o seu direito de se posicionar e de defender aquilo que entende ser, em termos legais, os seus direitos. Não há volta a dar. Pedro Pinheiro, Sintra Futebol foram claramente as melhores equipas desta edição do Pro Nacional. Qualquer uma que ficasse em primeiro lugar, até pelas razões que expliquei, que se, por exemplo, um terceiro classificado ficasse com os mesmos pontos, o campeão seria Pedro Pinheiro. Portanto, eu acho que aquilo que há aqui importante a salientar é Sintra Futebol, justo campeão, ficou em primeiro lugar, parabéns, grande equipa, venceu os 2 jogos contra o Pedro Pinheiro durante o campeonato, isso também é relevante. Por outro lado, Pedro Pinheiro fez uma época fantástica, se fosse campeão seria justo também, até porque terminámos com os mesmos pontos, e isso significa que os campeonatos foram similares. Nós acabámos por ser também a equipa com o melhor ataque da prova, fomos a equipa com menos derrotas do Pro Nacional, enfim, há um sem número de situações que fazem com que, obviamente que fica um amargo de boca, obviamente, mas isso a culpa não tem que ser de ninguém, portanto foi uma época positiva, tivemos um adversário que foi tão forte como nós e por questões de regras de campeonato acabou por ser campeão, portanto parabéns às 2 equipas que fizeram um campeonato tremendo. Nós vamos procurar abraçar esta época no sentido de melhorar algumas situações que não foram perfeitas o ano passado e procurar fazer melhor. E o objetivo agora para esta temporada é esse ponto que faltou para chegar ao Campeonato de Portugal? Eu vou falar abertamente. Se não tem existido este contratempo de sair e voltar, eu não teria dúvidas absolutamente nenhumas em assumir claramente que, em termos de continuidade de projeto do ano passado, claramente que nós éramos, com alguma margem, claramente o principal candidato e obrigatoriamente um candidato a fazer primeiro lugar, porque tendo em conta aquilo que nós fizemos o ano passado sem base, este ano com base, com continuidade, sem ondas, que foi principalmente aquilo que em termos de liderança de balneário, que eu tentei passar a todos os setores do clube ao longo da época, que eu acho que a tranquilidade, um projeto sustentado, sem ondas, é claramente aquilo que é o mais importante. Nesse aspecto eu diria aqui claramente, mas por outro lado também digo que, embora esta fase inicial não tenha sido a ideal para conseguir sustentar a continuidade do projeto, a verdade é que nós nesta altura temos o plantel fechado que nos dá todas as garantias para podermos fazer um campeonato semelhante ao que fizemos ano passado. Vamos ter ainda, portanto, a possibilidade de disputar a Supertaça e de disputar a Taça de Portugal. Portanto, eu creio que estamos preparados, conseguimos resolver inúmeros problemas em tempo recorde. O clube é grande, tem dimensão, as peças fundamentais vão continuar.
Portanto, eu creio que neste momento temos todas as condições para procurar melhorar aquilo que fizemos na época passada. Olhando para as tuas ambições pessoais, deixando agora aqui o Pedro Pinheiro um bocadinho de lado, onde é que o João Pedro quer chegar? Neste momento, focado em ajudar o Pedro Pinheiro a se posicionar, portanto, no lugar e na divisão a curto ou a médio prazo em que o clube pretende estar e que merece estar. Portanto, claramente esse é o nosso foco. A época passada foi positiva e significou mais uma etapa de crescimento como equipa técnica e obviamente que depois de um trajeto positivo em Vila Franca do Rosário, queremos deixar também um troféu, já deixamos, e este ninguém o vai tirar. Queremos dar continuidade a esse trabalho para esta época e obviamente que a nossa ambição como equipa técnica é continuar o nosso trajeto de crescimento, de subidas, de ganhar títulos e obviamente chegar a atingir o futebol profissional. É essa a nossa meta, não está portanto definida em termos de timing. O nosso foco, como disse, é claramente este projeto, que é este projeto que também nos pode ajudar a nós e sentimos que nós podemos ajudar também o clube a crescer e depois, quem sabe daqui a uns anos, continuar a crescer, não só o clube como nós próprios e atingir obviamente o futebol profissional. E algum sonho? Primeira Liga, Liga Inglesa? Claro que a Liga Inglesa é o sonho de quase todos os treinadores, mas algum sonho assim mais especial? Não. Aquilo que nós pretendemos, acima de tudo, para além de atingir essas metas, é continuar a crescer. Portanto, nós temos melhorado e temos crescido todos os anos, temos uma identidade muito própria, não somos melhores que ninguém, mas somos diferentes dos outros e temos perfeita noção onde é que nos conseguimos diferenciar. Em termos de objetivos, queremos claramente atingir o topo, mas não especificamente um clube, não especificamente um campeonato, até porque existem uma especificidade muito grande em diversos campeonatos que também são atrativas para nós. Portanto, eu creio que o trajeto natural será respeitar o momento e o posicionamento que temos hoje e antes de querermos ser melhores amanhã temos que ser bons hoje. Portanto, claramente que o objetivo neste momento é fazer mais e melhor pelo Pedro Pinheiro e depois o futuro virá gradualmente. Em algum momento da tua carreira, começaste muito jovem como treinador e ainda és um treinador muito jovem, em algum momento sentiste que, de certa forma, o treinador jovem é desvalorizado em alguns momentos ou que isso está, de certa forma, a mudar? Eu tenho ideia do contrário. Eu acho que o paradigma hoje, e injustamente, desvaloriza o treinador mais velho e não posso falar na experiência. Porque experiência é uma coisa e idade é outra. Nós temos treinadores com 60 anos com menos experiência que alguns treinadores com 30 que já têm uma experiência acumulada muito grande. E a experiência não são só os anos de trabalho, portanto tem mesmo a ver com a complexidade dos projetos e das experiências pelas quais eles passam. Portanto, eu acho que, e volto a dizer, injustamente, há uma desvalorização do treinador mais velho e uma valorização precoce do treinador mais jovem só porque é jovem, só porque supostamente tem ideias melhores. Antes de mais, eu acho que não existe um futebol, existem vários futebols e existem campeões a jogarem de formas diferenciadas, a treinar de formas diferenciadas e no futebol não existe um dogma, não existe uma verdade absoluta. Portanto, todos são válidos, todas as ideias são válidas, treinadores novos e velhos, ou mais novos ou mais velhos, são válidos. O que eu acho é que, como em tudo na vida, há determinados parâmetros que vão idealizando aquilo que, independentemente do setor, que vai balizando aquilo que é normal, aquilo que é moda, aquilo que é mais válido. E aquilo que eu acho que acontece hoje em dia é que o treinador jovem, mesmo com menos capacidade de um treinador mais velho, eu creio que tem mais facilidade em ter um projeto válido. Esta é a ideia que eu tenho. João, última pergunta do nosso programa, sei que acompanhaste alguns, é sempre a mesma, quem é o João Pedro fora do futebol? O João Pedro fora do futebol é uma pessoa normal, uma pessoa que valoriza a vida, que valoriza a família, que valoriza os amigos, uma pessoa séria, uma pessoa de trabalho, acima de tudo uma pessoa que tem metas e objetivos bem traçados, que os quer atingir, mas acima de tudo uma pessoa feliz e uma pessoa de bem com a vida, que tenta no seu dia-a-dia ser feliz e tentar fazer as pessoas que estão à minha volta felizes.
E a ambição que nós temos relativamente ao futebol é fazer este trajeto também com alegria. É uma coisa que nos motiva muito, é uma coisa que faz parte de nós, faz parte de mim e faz parte dos meus. E como em tudo na vida, queremos chegar longe, sem obsessão de o atingir, sem passar por cima de ninguém, sem atropelar ninguém, fiéis sempre àquilo que são a nossa personalidade, a nossa identidade, a nossa educação, a nossa humildade, a nossa capacidade de trabalho e acima de tudo, uma pessoa feliz que quer continuar a ser feliz no dia da manhã. João, muito obrigado pela tua presença no Conversas da Bola. Corra tudo bem este ano para o Pedro Pinheiro, se possível com mais conquistas, que é esse também o objetivo de todos, ninguém joga para perder. Agradeço mais uma vez em meu nome, em nome do Igor, que não pôde estar presente neste episódio, e assim fechamos mais um Conversas da Bola, este sobre futebol. Para a semana vamos ter outra modalidade aqui também no programa que já está habituado a acompanhar através do Mel, da nós do Facebook e também na Iris FM.